A primeira pá de terra sobre o caixão é a mais barulhenta. É um som surdo, definitivo, um ponto final. A última coisa que ouvi antes da escuridão total foi a voz do meu próprio filho, Bruno. Ele disse, a voz ofegante pelo esforço: "Descanse em paz, mãe. Finalmente." Eles acham que estou aqui embaixo, aterrorizada, a sufocar lentamente no escuro, uma vítima indefesa do seu plano ganancioso. Eles acham que venceram. O que eles não sabem enquanto cobrem a minha sepultura com a terra fria é que cada detalhe deste momento foi planejado por mim. O veneno que a minha nora, Sofia, me deu nos últimos 6 meses, a minha doença súbita, a assinatura dos papéis que lhes davam controle sobre tudo, até mesmo a escolha deste caixão barato de pinho. Cada passo da armadilha deles foi um passo para dentro da minha. Vocês devem estar se perguntando por que uma mãe deixaria o próprio filho enterrá-la viva. A resposta é simples: para expor uma mentira muito maior e trazer justiça a quem não pode mais falar. Uma mentira que começou há 10 anos, com a morte do meu marido, o pai dele. Uma morte que a polícia, e eu, na altura, acreditamos ter sido um trágico acidente de carro. Antes de eu vos contar como transformei o meu caixão numa sala de comando e a minha cova numa armadilha cronometrada, peço um favor. Se você acredita que a vingança é um prato que se serve frio, deixe o seu like, para que esta história encontre outras pessoas que amam um bom plano. E inscreva-se no canal, porque a reviravolta que está por vir é algo que você não vai querer perder. Para entenderem o predador que o meu filho se tornou, e a calculista fria com quem ele se casou, a minha nora Sofia, precisamos de voltar a um tempo em que éramos uma família. Ou pelo menos a um tempo em que a ilusão de uma família ainda me enganava. Bruno nem sempre foi um monstro, ele já foi o meu menino. Mas o amor pode ser uma arma, e Sofia... Sofia soube exatamente como apontá-la para o coração dele e puxar o gatilho. Tudo começou com pequenas mentiras, pequenos roubos, e terminou com o funeral do pai dele. Um funeral onde as lágrimas da minha nora eram tão falsos quanto o seu amor. Para entenderem o predador que meu filho se tornou e a calculista fria com que ele se casou, a minha nora, Sofia, precisamos de voltar 10 anos. Precisamos de voltar ao dia em que o meu primeiro mundo acabou, para que eles pudessem construir as fundações do seu império sobre as minhas ruínas. Precisamos de voltar ao funeral do meu marido, Henrique. Henrique era minha rocha, um homem cuja risada preenchia a casa e cujas mãos podiam consertar qualquer coisa, desde um brinquedo quebrado do nosso filho Bruno até o meu coração nos dias difíceis. Nós tínhamos um bom negócio, uma pequena construtora que ele ergueu do nada e uma vida confortável. O nosso único filho, Bruno, era um bom rapaz, de coração mole, talvez um pouco ingênuo demais para o mundo. Ele idolatrava o pai e me amava. Mas então, Sofia entrou na vida dele. Ela era como uma personagem de um filme, linda, inteligente, com um sorriso que podia encantar o mais cético dos homens. Bruno apaixonou-se perdidamente. E eu sorria nos jantares de família, mas o meu instinto de mãe apitava como um alarme silencioso sempre que ela estava por perto. Eu via a adoração nos olhos do meu filho, mas via outra coisa nos dela: ambição, um brilho frio que avaliava o valor da nossa casa, o sucesso da nossa empresa, a espessura da carteira do meu marido. Tentei alertar Henrique, mas ele dizia que era ciúme, que eu precisava de dar uma oportunidade à rapariga que fazia o nosso filho feliz. Eu rezei para que ele tivesse certo. A notícia chegou, numa tarde de terça-feira. Uma chamada da polícia. O carro de Henrique. Falha nos travões numa estrada secundária. Ele tinha batido contra uma árvore. Morte instantânea. O meu mundo implodiu. Um acidente, disseram eles. Uma terrível, trágica e aleatória fatalidade. Naquela altura eu acreditei. A dor era tão grande que não havia espaço para mais nada. O funeral foi um borrão de rostos tristes, abraços vazios e flores com um cheiro enjoativo. Eu mal me aguentava de pé, mas Sofia estava no seu elemento. Ela tomou o controle de tudo.
Organizou a cerimônia, recebeu os convidados, falou com a imprensa. Ela chorava as lágrimas mais perfeitas, proferiu as palavras mais tocantes sobre o sogro maravilhoso que mal conheceu. Ela era a viúva de luto perfeita, mais ainda do que eu. E Bruno, o meu pobre Bruno, estava perdido. Em vez de me amparar, ele era amparado por ela. Ela o guiava, sussurrava no seu ouvido, segurava a sua mão. Na frente de todos, ela era o seu pilar de força. Mas eu via a verdade. Ela não estava o amparando, estava possuindo ele. Nos dias que se seguiram, eles instalaram-se na minha casa para cuidar de mim. Eu não queria o meu luto, o meu silêncio, a minha dor, mas eles insistiram. Sofia cozinhava para mim, arrumava as coisas de Henrique, falava sobre o futuro da empresa. Não se preocupe com nada, Marta. O Bruno agora é o homem da casa. Nós vamos cuidar de tudo, dizia ela com um sorriso solidário. Sentia-me uma prisioneira na minha própria casa, sufocada por um cuidado que parecia mais uma vigilância. Uma semana depois do funeral, juntei forças para começar a tarefa mais dolorosa: arrumar os pertences pessoais de Henrique. O seu escritório, o seu cheiro, as suas memórias. Sofia ofereceu-se para ajudar, mas eu recusei com uma firmeza que a surpreendeu. Precisava daquele momento a sós com ele. Sentei-me à sua secretária, acariciando a madeira gasta, as lágrimas caindo silenciosamente. Peguei nos objetos do dia a dia que tinham sido recuperados do acidente, a carteira, as chaves, o telemóvel com um ecrã estilhaçado. Liguei o telemóvel, não sei bem por quê, talvez para ver a última foto, ouvir a voz dele na caixa de correio. Então, eu vi. Havia uma mensagem de texto não enviada ainda no ecrã. Era para o nosso advogado. O meu coração parou. A mensagem tinha sido escrita minutos antes da hora do acidente e dizia: Doutor Almeida, preciso de marcar uma reunião urgente. É sobre a polícia de seguro e umas retiradas das contas do Bruno. Acho que a Sofia... A mensagem terminava ali, cortada, inacabada, como a vida dele. Acho que a Sofia... O quê? O que o meu marido tinha descoberto sobre ela? A falha nos travões, o acidente, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Nós vamos cuidar de tudo. De repente, a dor do luto deu lugar a um sentimento novo, frio e cortante como gelo, o medo e a suspeita. A morte do meu marido não tinha sido um acidente, tinha sido o primeiro passo de um plano. E eu estava vivendo sob o mesmo teto dos assassinos. Naquele momento, sentada à secretária do meu falecido marido, o luto transformou-se. A dor quente e avassaladora deu lugar a um frio cortante, uma clareza terrível que focou a minha mente. Eu estava a viver com os assassinos de Henrique, o meu filho e a mulher dele. Cada gesto de cuidado deles, cada palavra de conforto era agora uma camada de veneno. A minha casa tinha deixado de ser um lar. Era o covil do inimigo. Escondi o telemóvel de Henrique, apaguei a mensagem por instinto e voltei para a sala, compondo o meu rosto na máscara de uma viúva de luto. Sofia estava no sofá, a folhear uma revista, mas os seus olhos levantaram-se no segundo em que entrei. Ela estava sempre a observar. Tá tudo bem, Marta? Você tá pálida, disse ela, a sua voz a transbordar de uma falsa preocupação que me revirou o estômago. Forcei um sorriso trêmulo. É só a saudade. Acho que vou deitar-me um pouco. Eu não dormi. Deitei-me na escuridão, com os olhos abertos, a minha mente a trabalhar furiosamente. A apólice de seguro e umas retiradas das contas do Bruno. Acho que a Sofia... A mensagem de Henrique era o meu ponto de partida. Eu precisava de falar com o Dr. Almeida, o nosso advogado. Mas como? Sofia e Bruno mal me deixavam sozinha por um minuto. Eu era a sua prisioneira de luto. Na manhã seguinte, inventei a desculpa perfeita. Disse-lhes que o meu sofrimento era tão grande que eu precisava ir à igreja, acender uma vela por Henrique. Uma viúva a procurar conforto na fé.
Era uma performance que eles não podiam questionar sem parecerem uns monstros. Sofia até se ofereceu para me levar, mas eu recusei, dizendo que precisava ir a pé, de sentir o ar, de estar sozinha com os meus pensamentos. Vi uma sombra de desconfiança nos seus olhos, mas ela cedeu. Eu não fui para a igreja. Assim que virei a esquina, chamei um táxi e fui diretamente para o escritório do Dr. Almeida. Ele me recebeu com uma expressão de pesar. Sim, ele confirmou. Henrique tinha ligado naquele mesmo dia a pedir uma reunião urgente. Ele nunca apareceu. Quando lhe mostrei as palavras que o meu marido tinha escrito, o rosto do advogado endureceu. Em 10 minutos, ele tinha os registros financeiros à nossa frente. E a verdade era mais feia do que eu imaginava. O meu filho, o meu Bruno, estava afundado em dívidas. Dívidas de jogo, empréstimos para um estilo de vida luxuoso, carros desportivos, férias exóticas. E cada transação, cada retirada suspeita da empresa tinha começado exatamente 3 meses depois de ele ter conhecido Sofia. Ela era um parasita, a sugar a vida financeira do meu filho, e ele, cego de amor, permitia. A construtora do meu marido, o trabalho de uma vida inteira, estava à beira da falência para sustentar os luxos deles. E a apólice de seguro? Ah, a apólice. Henrique tinha um seguro de vida substancial, o suficiente para não só pagar todas as dívidas deles, mas para os deixar ricos. O dinheiro do seguro só seria libertado com a sua morte. O motivo estava ali, em números pretos e vermelhos. Eles não o mataram por ódio. Mataram-no como se abate um animal para vender a sua pele. Isto é um motivo claro, Marta, disse o Dr. Almeida, sua voz grave. Mas não é uma prova de homicídio. A polícia investigou. O laudo foi falha mecânica. Para reabrir o caso, precisaríamos de algo mais, algo concreto. Voltei para casa com a cabeça latejando. A verdade era uma bigorna no meu peito. E o pior esperava a mim. Encontrei Sofia e Bruno na sala, ambos com expressões sérias, rodeados por uma pilha de papéis. Marta, que bom que chegou, disse Sofia, levantando-se. Eu e o Bruno estivemos a ver as contas para tentar ajudar, e, bem, não há maneira fácil de dizer isto. Parece que o Henrique, ele deixou-nos com muitas dívidas, a empresa não estava bem. A audacidade, a crueldade. Ela estava usando a verdade que ela mesma tinha criado para culpar o homem que a tinha assassinado. Estava tentando me fazer sentir desamparada, dependente, grata pelo seu apoio. Naquele momento, a minha dor transformou-se em gelo. O meu medo transformou-se em fúria. Eu não ia ser a vítima deles. Eu ia caçá-los. Percebi que estava sozinha nisto. A polícia não me acreditaria sem provas. O advogado estava de mãos atadas. Se eu os confrontasse, eles simplesmente me silenciariam para sempre, e seria apenas mais um trágico acidente de uma viúva deprimida. Eu precisava de provas irrefutáveis. Eu precisava ouvi-los confessar. E só havia uma maneira de conseguir. Naquela noite, usei o meu computador para fazer uma encomenda online. Um kit de várias microcâmeras de vigilância do tamanho de um botão, com entrega expresso para o dia seguinte num ponto de recolhida. O meu plano era arriscado, insano, mas era o único que eu tinha. Eu ia transformar a minha casa, a minha prisão, numa teia de aranha, e ia esperar que as 2 moscas que mataram o meu marido ficassem presas nela. Na noite seguinte, esperei que eles adormecessem. O pacote com as câmeras tinha chegado. Meu coração batia descontroladamente. Com as mãos a tremer, comecei a instalar a primeira câmera, a mais importante, na estante da sala de estar, escondida atrás de uma fila de livros. Eu estava em cima de um pequeno escadote, tentando ajustar o ângulo quando ouvi o som suave de um rangido no assoalho do corredor. Congelei. O meu sangue tornou-se gelo nas minhas veias. Virei a cabeça lentamente e lá estava ela, parada no limiar da sala.
uma silhueta na escuridão, a observar-me. Era Sofia. Perdeu o sono, sogrinha? Sussurrou ela, sua voz perigosamente calma. Perdeu o sono, sogrinha? A voz de Sofia cortou a escuridão, calma e afiada como a lâmina de uma faca. O meu coração deu um salto tão violento que pensei que ela o podia ouvir. Fiquei paralisada no escadote. A microcâmera escondida na palma da minha mão a parecer queimar a minha pele. Um movimento em falso, uma palavra errada, e o meu jogo acabava antes de começar. A minha mente, turva de medo, procurou freneticamente uma saída, uma mentira que soasse a verdade. Com um tremor que, felizmente, parecia genuíno para uma viúva de luto, virei-me para ela. Forcei as lágrimas a virem aos meus olhos. Sofia, desculpa, eu não queria acordar-te, gaguejei. Eu só não conseguia dormir. Fiquei a pensar no Henrique. Lembrei que tínhamos um álbum de fotografias antigo aqui nessa estante. Eu só queria ver o rosto dele. Para tornar a minha performance mais convincente, desequilibrei-me propositadamente no escadote, estendendo a mão e, acidentalmente, derrubando uma moldura com uma fotografia minha e de Henrique. O som do vidro a estilhaçar-se no chão de madeira foi chocante, mas foi a distração perfeita. Oh, meu Deus! Exclamei, descendo rapidamente e começando a apanhar os cacos, escondendo a câmera no meu bolso no processo. A máscara de suspeita de Sofia vacilou, substituída pela sua habitual expressão de falsa compaixão. Cuidado, Marta, vai se cortar, disse ela, aproximando-se. Deixe estar, eu limpo isso. A senhora devia estar na cama. O luto mexe muito conosco. Ela olhou para a estante e depois para mim, os seus olhos a tentarem ler através da minha alma. Eu não sei se ela acreditou completamente, mas não podia provar o contrário. Ela me ajudou a levantar-me, a sua mão fria no meu braço, e me acompanhou até o quarto como se eu fosse uma criança. Tente descansar, disse ela à porta. Amanhã é um novo dia. Para mim, soou como uma ameaça. Naquela noite, eu percebi que o meu tempo estava se esgotando. A suspeita dela estava desperta. Eu tinha que agir depressa. Nos 2 dias seguintes, tornei-me numa sombra na minha própria casa. Usei as suas saídas para compras, as suas longas chamadas no jardim, cada pequeno momento de distração para plantar as restantes câmeras. Uma na cozinha, escondida num vaso de plantas falso, uma no escritório de Henrique, disfarçada de sensor de fumo, a última, a mais riscada, no quarto deles, oculta num velho radiodespertador no armário. Então, o jogo mudou. Eu já não era apenas a investigadora, era a vigilante. Todas as noites, depois que eles se recolhiam, eu ia para o meu quarto, ligava meu tablet e mergulhava na vida secreta deles. A experiência era nojenta, humilhante. Via-os vivendo na minha casa, usando as coisas do meu marido, planejando o futuro com o dinheiro manchado com o sangue dele. A maior parte do tempo era uma tortura de normalidade. Riam, viam televisão, faziam planos mundanos. Comecei a pensar que tinha enlouquecido, que eu estava vendo monstros onde não existiam. Até a 3ª noite de vigilância. Eles estavam na cozinha, discutindo contas. Bruno parecia estressado. Sofia, este buraco é mais fundo do que pensávamos, dizia ele, passando as mãos pelo cabelo. Mesmo com o dinheiro do seguro do pai, as dívidas... Sofia, cortou ele, a sua voz baixa e irritada. Não fale em dívidas, fale em investimento. Nós investimos no nosso futuro, Bruno, e deu resultado. Resultado? Retorquiu ele, a voz subir. O meu pai está morto, Sofia. Eu não consigo parar de pensar nele, no que fizemos. Sofia aproximou-se dele, seu rosto se transformando. A máscara caiu. Vi a mesma frieza que vi no funeral. E esqueça o teu pai, sibilou ela. Foi um mal necessário. Fracos como ele não sobrevivem neste mundo. Pense em nós, em tudo o que podemos ter. Graças àquele acidente, nós estamos seguros. Ninguém jamais saberá. Agora,
Seja um homem e para de choramingar. O ar foi dos meus pulmões. Ali estava, gravado, a admissão de que não foi um acidente, a confissão da crueldade. Meu coração batia com um misto de horror e um triunfo sombrio. Eu os tinha pegado. Mas ao rever a gravação, a minha euforia deu lugar a uma dura realidade. Mal necessário, aquele acidente. Eram palavras incriminatórias, sim. Mostravam um motivo, mostravam que eles sabiam, mas não provavam o ato em si. Um bom advogado poderia argumentar que eram apenas palavras duras de um casal sob estresse, falando metaforicamente. Eu precisava de mais. Eu precisava que eles confessassem o homicídio. E para isso, eu tinha que os assustar, tinha que forçá-los a sair da toca, tinha que os forçar a cometer um erro. O jogo passivo de observação tinha acabado. Era hora de eu começar a mover as minhas peças. Na manhã seguinte, preparei o café como sempre. Sofia e Bruno desceram com as caras de sempre. Sentei-me à mesa com o meu melhor sorriso de velhinha simpática. "Bom dia, queridos", disse eu, a minha voz doce como o meu. "Dormiram bem?" "E a senhora?", respondeu Sofia, já pegando no celular. "Oh, muito bem", disse eu, tomando um gole de café. "Falei com o doutor Almeida ontem, o nosso advogado. Ele queria rever uns papéis do Henrique. Ele disse que encontrou umas irregularidades muito interessantes nas contas da empresa nos meses antes da morte do Henrique. E também mencionou um rascunho de mensagem muito estranho que a polícia encontrou no celular dele. Ele vai entregar tudo para a polícia para uma segunda análise. Não é curioso?" Levantei os olhos e olhei diretamente para Sofia. O sorriso dela tinha desaparecido. A xícara de café parou a meio caminho da sua boca. A cor desapareceu do seu rosto, deixando para trás uma palidez de cera. A máscara de filha amorosa não caiu. Estilhaçou-se. Pela primeira vez, ela não me olhou como uma sogrinha idosa e frágil. Olhou-me como uma predadora que acaba de perceber que a sua presa tem dentes. Ver o pânico nos olhos de Sofia foi como provar, pela primeira vez, o sabor do poder. A máscara dela estilhaçou-se por um segundo, mas ela era uma mestra na sua arte. Recompôs-se quase instantaneamente, forçando uma risadinha. "Que imaginação, sogrinha! Irregularidades? O doutor Almeida deve estar a ficar confuso com a idade. Não se preocupe com isso." Ela levantou-se e beijou o topo da minha cabeça. "Deixe os problemas para nós." Mas o beijo foi frio e a mensagem era clara. "Eu sei o que você está fazendo. Pare." Eu não parei. O dia inteiro foi um teatro de gentilezas forçadas. Eu agia como a viúva senil e confusa. Ela agia como a nora dedicada. Mas por baixo da superfície, uma guerra fria estava sendo travada. Os nossos olhares cruzavam-se pela casa, e neles havia um entendimento mudo. O jogo tinha mudado. Ela sabia que eu suspeitava, e eu sabia que, por causa disso, ela teria de agir. Naquela noite, eu não precisei de esperar muito. Sentei-me em frente ao meu tablet, o meu coração a bater um ritmo lento e pesado, e as minhas câmeras deram-me o que eu precisava. A cena desenrolou-se no quarto deles. Bruno andava de um lado para o outro, a roer as unhas, a personificação do pânico. Sofia estava sentada na cama, calma, a lixar as unhas como se estivesse planejando umas férias. "Ela sabe, Sofia, a minha mãe sabe", dizia Bruno, a sua voz um sussurro desesperado. "O advogado, o telemóvel do pai, acabou, nós vamos ser presos." Sofia nem sequer levantou os olhos. "Para com o drama, Bruno. Ela não sabe, ela suspeita. São duas coisas muito diferentes. Ela não tem provas de nada." "Mas ela pode encontrar", insistiu ele. "Se a polícia começar a investigar a sério, eles vão descobrir sobre os travões, sobre o mecânico que tu pagaste." "Eles não vão descobrir nada se não houver ninguém para os fazer procurar", disse Sofia, e a frieza na voz dela fez um arrepio percorrer minha espinha. Ela finalmente pousou a lixa de unhas e olhou para o meu filho, o seu rosto impassível. "A tua mãe tornou-se uma ponta solta, querido, e nós não deixamos pontas soltas." Bruno empalideceu. O que é que estás a sugerir? Outro acidente? Sofia, ela é a minha mãe, e a polícia já está desconfiada."
Claro que não, seu idiota. Outro acidente seria um convite para a prisão. Tem de ser algo natural, lento. Ela é uma idosa de luto, afinal de contas. O coração dela está fraco. Ela levantou-se e foi até a sua mala, tirando um pequeno frasco de dentro de uma bolsa de cosméticos. Eu tenho pensado nisso há algum tempo, uma precaução. Isso vem de uma planta difícil de rastrear. Em pequenas doses, causa fadiga, tonturas. Numa dose um pouco maior, simula um ataque cardíaco fulminante, sem dor, sem alarde, apenas um sono tranquilo. Dentro de alguns meses, a tua mãe vai adoecer, e nós vamos ser o filho e a nora devotos que cuidaram dela até o seu último suspiro. Ninguém jamais irá suspeitar. Eu observei, paralisada, o meu filho a olhar para aquele pequeno frasco. Vi a luta no rosto dele, o último vestígio do menino que eu criei, a lutar contra um monstro em que Sofia o tinha transformado. Por um momento, pensei que ele ia recusar, mas então ele olhou para Sofia, para o seu rosto belo e impiedoso, e vi a sua espinha dissolver-se. Ele suspirou, uma rendição total. Faça o que tem de ser feito, ele murmurou. Naquele momento, o amor que eu ainda sentia pelo meu filho, a pequena brasa de esperança que eu guardava, apagou-se para sempre. Eu estava assistindo a minha própria sentença de morte a ser decretada. E não senti medo, não senti dor. Senti clareza. Eles tinham me dado o plano deles, e ao fazerem isso, me tinham dado a minha arma mais poderosa. Eu sabia como eles iam me matar, eu sabia quando, e eu sabia por quê. Agora eu podia finalmente construir a minha armadilha. Passei o resto da noite em uma febre de pesquisa. Como sobreviver a ser enterrado vivo, fornecimento de oxigênio em espaços confinados, mini rastreadores GPS, alarmes de pânico silenciosos. A internet estava cheia de histórias de sobrevivência, de tecnologia, de possibilidades. Um plano louco, perigoso e brilhante começou a tomar forma na minha mente. Eu não ia fugir do destino que eles tinham planejado para mim. Eu ia abraçá-lo. Eu ia deixar que eles me envenenassem. Eu ia deixar que eles me declarassem morta. Eu ia deixar que eles me emperrassem. Mas eu sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de alguém do lado de fora, alguém que soubesse a verdade, alguém em que eu pudesse confiar a minha vida. Só havia uma pessoa. Peguei no meu telefone, o meu coração finalmente batendo com propósito, não com medo. Disquei o número. Ele atendeu ao segundo toque. Doutor Almeida, disse eu, minha voz calma, controlada e terrivelmente séria. É a Marta. Desculpe a hora, preciso da sua ajuda. O meu filho e a minha nora vão tentar me matar, e eu vou deixá-los. Tenho um plano, mas preciso que o senhor seja o meu gatilho do lado de fora. O senhor tem coragem para isso? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir a respiração do Dr. Almeida, o choque a processar-se na sua mente. Marta, com o devido respeito, a senhora enlouqueceu? O que me está a pedir é impensável. É um suicídio. Não, doutor, respondi, a minha voz calma a contrastar com o absurdo do meu plano. Suicídio é o que eles me estão a preparar. O que eu estou a planejar é sobrevivência. Eu tenho provas, doutor, gravações. Eles a admitirem que a morte de Henrique foi um mal necessário. Eles a planejarem a minha morte com um veneno lento. Eu tenho a sentença de morte deles gravada. Outra pausa, mais longa. Encontre-se comigo amanhã, às 8 da manhã, no café junto ao parque. Venha sozinha, disse ele finalmente e desligou. O nosso encontro foi o de 2 generais a planejar uma invasão. Entreguei-lhe uma cópia do cartão de memória das câmaras e uma carta detalhada, a minha confissão e testamento de verdade. Ele ouviu, o seu rosto envelhecendo 10 anos à medida que a história se desenrolava. Quando terminei, ele abanou a cabeça, não em descrença, mas com uma raiva sombria. O seu marido era meu amigo, Marta. Eu ajudo-a, custe o que custar. Naquela semana, tornamo-nos uma equipe de 2. O Dr. Almeida, com os seus contatos, era o meu braço no mundo exterior.
contratou um detetive particular discreto, um ex-policial chamado Vitor, cuja única tarefa era montar uma vigilância à distância sobre mim e a minha casa 24 horas por dia. E o mais importante, o caixão. O advogado encontrou uma pequena empresa funerária familiar, longe da cidade. Sob o pretexto de um cliente excêntrico e claustrofóbico que se preparava para o fim, ele encomendou um caixão à medida. Por fora, uma caixa de pinho simples e barata. Por dentro, uma obra-prima de sobrevivência. Um forro reforçado, um pequeno tanque de oxigênio escondido, com autonomia para 24 horas, e um rastreador GPS minúsculo costurado no forro de cetim. A minha arca de Noé pessoal. Enquanto a minha armadilha era construída, eu preparava a isca. Convoquei Bruno e Sofia para uma reunião no escritório do Dr. Almeida. A tensão era palpável. Eles pensavam que eu os ia confrontar. Em vez disso, com o meu melhor sorriso de mãe amorosa, anunciei que queria atualizar o meu testamento. Na frente deles, assinei um novo documento que nomeava Bruno como meu único herdeiro, com Sofia como administradora em caso de incapacidade dele. Deixei-lhes tudo, incondicionalmente. Vi os olhares que eles trocaram, o alívio, a ganância, o triunfo. Eles pensavam que a velha tola estava facilitando o trabalho deles. Eles tinham ganho. Mal sabiam eles que acabavam de assinar a sua própria confissão de motivo. A primeira dose de veneno veio 2 dias depois, no meu chá da noite, servido pela minha nora com um sorriso doce. Para ajudar a dormir melhor, sogrinha. O líquido tinha um sabor ligeiramente amargo, metálico. Meu estômago revirou-se, mas me forcei a beber, sob o olhar atento dela. Naquela noite, vomitei em silêncio na casa do banho, meu corpo tentando expulsar a morte que a minha família lhe dava. Começou a minha grande performance. Eu endoeci. No início, era apenas cansaço, tonturas. Desculpava-me das refeições. Passava mais tempo no quarto. Sofia pairava sobre mim como um anjo da morte. Media minha tensão, trazia-me cobertores, preparava meus chás medicinais. A senhora parece tão pálida, Marta. Acho que devemos chamar um médico, dizia ela, sua voz pingando falsa preocupação. Não, não, minha querida, respondi eu, com uma voz fraca. É só o meu coração partido. Sinto que o Henrique está me chamando. Eu os via nas câmaras à noite. Eles celebravam a minha deterioração. Está funcionando, sussurrava Sofia a Bruno. Ela está desistindo. Mais umas semanas e tudo isso será nosso. Bruno, meu filho, apenas acenava, os olhos vazios, sua alma já vendida em troca de uma vida de luxo. As semanas se transformaram em 2 meses. 2 meses a viver uma mentira, a sentir meu corpo enfraquecer de verdade, não pelo veneno que eu mal provava, mas pelo estresse e pela repulsa. O meu papel de mulher doente estava se tornando perigosamente real. Eu sabia que eles estavam ficando impacientes. A minha morte lenta estava demorando demais para os planos deles. Então, na última noite, a câmara do quarto deles captou a conversa que eu tanto temia e esperava. Sofia estava no telefone, sua voz um sussurro irritado. Não podemos esperar mais 1 mês. O médico dela quer fazer exames completos, interná-la. Ele está fazendo demasiadas perguntas. Sim, eu sei que é arriscado, mas vamos ter que aumentar a dose. Uma dose final, para o fim de semana. A festa de aniversário do Bruno é no sábado. Seria a desculpa perfeita. O choque, a emoção ou o coração da velhinha simplesmente cedeu. Houve uma pausa. Sim, está decidido, concluiu ela, sua voz fria como aço. Ela não passa da próxima semana. Desliguei o tablet, as palavras dela ecoando na escuridão do meu quarto. O medo não me tocou. Em vez disso, senti uma calma estranha, uma clareza de propósito. O fim do jogo estava próximo. O meu funeral estava marcado, e eu estaria preparada. Os dias que antecederam o meu funeral foram os mais lúcidos da minha vida. O conhecimento da minha morte iminente não me trouxe medo, mas um foco extraordinário.
Cada ação era precisa, cada palavra calculada. Tive uma última chamada com o Dr. Almeida. O plano estava selado. O detetive Vitor estaria de vigia. A funerária estava de sobreaviso. E um médico legista, um velho amigo de confiança do advogado, estava preparado para assinar o meu atestado de óbito, citando paragem cardíaca devido à doença prolongada, assim que recebesse a chamada. A peça estava montada. Faltava apenas a minha performance final. No sábado, a casa encheu-se com a música e as vozes da festa de aniversário de Bruno. Eu estava no meu quarto, na cama, a desempenhar o meu papel de matriarca moribunda. Ouvi-os a rir lá embaixo. A imagem era grotesca. O meu filho celebrava sua vida sobre o plano da minha morte. Por volta das 10 da noite, os passos dele subiram a escada. A porta do meu quarto abriu-se. Bruno entrou, a segurar uma única fatia de bolo de chocolate com uma vela. Atrás dele, Sofia trazia 2 taças de champanhe. Os seus rostos estavam corados pela festa, os seus sorrisos eram largos e falsos. Feliz aniversário, meu filho, sussurrei eu, a minha voz propositadamente fraca. Obrigado, mãe, disse ele, e pela primeira vez vi uma hesitação nos seus olhos. Um vislumbre do rapaz que eu criei, aterrorizado com o homem em que se tinha tornado. Mas o olhar desapareceu tão depressa como veio, substituído pela sua habitual máscara de submissão a Sofia. Não queríamos que a senhora perdesse a celebração, disse Sofia, a entregar-me uma das taças. Um brinde. À família. Eu olhei para o champanhe. As bolhas a subirem, alegres, mortais. Sabia que a dose final e maciça do veneno estava ali. Olhei para o meu filho, para a mulher dele, para os meus assassinos. Levantei a taça. A família, repeti, a minha voz um eco oco. Levei a taça aos lábios, o meu coração a bater a um ritmo estranhamente calmo. Momentos antes eu tinha tomado a pílula que o Dr. Almeida me tinha dado, um beta-bloqueador potente que iria abrandar os meus batimentos cardíacos para um nível quase imperceptível. Bebi. O líquido era doce, mas o sabor amargo por baixo era inconfundível. Comi um pedaço do bolo, sorri para eles. Tá delicioso! Esperei. Eles esperaram. Após alguns minutos, comecei a minha performance. Levei a mão ao peito, a minha respiração a tornar-se subitamente ofegante. O meu peito, gemi eu. Tá apertado. Os olhos de Sofia brilharam com um triunfo mal disfarçado. Bruno empalideceu, o seu pânico real, mas não pela razão que eu esperava. Ele não estava em pânico por estar assistindo ao homicídio. Ele estava em pânico por estar assistindo a um homicídio. Mãe, o que se passa? Gritou ele. A minha visão começou a escurecer. O meu corpo começou a convulsionar. Foi a atuação da minha vida. Usei a memória de cada filme, de cada livro, para simular um ataque cardíaco fulminante. Um último longo suspiro saiu dos meus pulmões. E então, fiquei imóvel. Ouvi o grito de Sofia, um grito perfeitamente ensaiado. Bruno, liga para a emergência! Rápido! A tua mãe! O resto foi um teatro de sons abafados, filtrados através do véu da minha, digamos, morte. Ouvi a chamada frenética de Bruno, ouvi as sirenes ao longe se aproximando, ouvi os paramédicos entrando a correr, as vozes urgentes a encherem o quarto. Sem pulso perceptível, pupilas não reativas, tão administrando adrenalina. Senti a picada da agulha no meu peito, o choque elétrico do desfibrilador a fazer o meu corpo saltar, mas o meu coração, abrandado quimicamente, não respondeu como deveria. Eu era uma marionete nas mãos da minha própria ciência. Após vários minutos de esforços heróicos, ouvi as palavras que eu tinha esperado. Hora do óbito, 22 horas e 47 minutos. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som dos soluços de Bruno, talvez os únicos verdadeiramente genuínos naquela noite. Ouvi a voz de Sofia a consolar o meu filho, a sua performance continuar para a nova audiência. Senti um lençol sendo puxado sobre o meu rosto. O mundo se tornou escuro e abafado. Eu tinha conseguido. O plano tinha funcionado. Eu estava, para todos os efeitos, morta. Fui colocada em um saco preto.
O zíper abrindo foi o som mais solitário e aterrador que eu já ouvi. Eu estava impotente, um objeto, o meu destino completamente fora das minhas mãos. Enquanto me levavam para fora da minha própria casa, um último pensamento atravessou a minha mente. Uma prece profana na escuridão. O plano funcionou. Eu estou morta. Agora eu só posso rezar para que as pessoas que eu paguei para me salvarem façam o trabalho delas melhor do que as pessoas que eu amei fizeram o delas para me matar. A escuridão dentro de um saco para cadáveres é absoluta. É uma escuridão que tem peso, que pressiona o seu rosto, que cheira a plástico e ao fim de tudo. Os sons do meu quarto, as vozes dos paramédicos, o choro do meu filho, tudo se tornou um eco distante, abafado por uma camada de nylon. Senti o meu corpo a ser levantado, a ser manobrado por corredores e portas. Eu era um objeto, carga. A minha identidade, a minha vida tinham sido apagadas, e o que restava era apenas um corpo a ser transportado. A viagem na carrinha da agência funerária foi curta. Cada solavanco na estrada era uma agonia nas minhas costelas, mas a minha mente estava focada. O plano. Cada passo tinha de funcionar na perfeição. Fui levada para uma sala fria e silenciosa. O fecho do saco abriu-se e a luz fria e fluorescente de uma morgue feriu os meus olhos. Vi um homem de meia idade, de bata branca e ar cansado, o Dr. Esteves. O médico legista, amigo do Dr. Almeida, o meu segundo aliado. Ele fez um sinal aos assistentes. Podem deixar, eu trato disso. Assim que a porta se fechou, ele aproximou-se. Não olhou para mim como um médico olha para um cadáver. Olhou-me nos olhos, que eu mantive fixos num ponto vago do teto. Ele pegou no meu pulso, não para sentir a pulsação, mas para me dar segurança. Senti uma pequena picada no meu braço, o antídoto, uma substância para neutralizar os efeitos do beta-bloqueador e fazer o meu coração voltar a um ritmo detectável. Vai ficar bem, Marta, sussurrou ele. O seu advogado é um homem muito persuasivo. Pouco depois, fui transferida, não para uma gaveta fria, mas para o meu caixão. O caixão que eu tinha pago, a minha arca de salvação. Ao ser colocada lá dentro, senti o cetim barato, mas por baixo o reforço que o Dr. Almeida tinha encomendado. Com a ponta dos dedos, senti o contorno do pequeno interruptor do tanque de oxigênio e o botão de pânico emborrachado. Estava tudo ali. Eu estava pronta. O velório foi a experiência mais surreal e violenta que um ser humano pode suportar. A tampa do caixão estava fechada. Eu estava no centro da minha própria despedida, a ouvir o mundo através de uma barreira de madeira. Ouvi os soluços dos meus vizinhos, ouvi os meus sobrinhos a contarem histórias sobre mim, e ouvi os dois. Ouvi a minha nora a receber os pêsames, a sua voz um exemplo de dor e dignidade. Ela era uma luz, dizia ela. O coração dela simplesmente não aguentou depois de perder o Henrique. Eles estão juntos agora. A blasfêmia das suas palavras era tão chocante que me deixou sem ar. Mas o pior foi ouvir o meu filho. Ouvi Bruno a falar com um velho amigo da família. Eu não sei como vou viver sem ela, dizia ele, a sua voz embargada pelo choro. Ela era tudo para mim. Eu devia ter cuidado melhor dela. O som do choro dele era real. E foi aí que eu entendi a verdadeira natureza do monstro em que ele se tinha tornado. Ele não era desprovido de sentimentos. Ele sentia. Mas a sua ganância, o seu desejo de agradar aquela mulher, era mais forte. Ele chorava não porque me amava, mas porque se odiava. E isso, de alguma forma, era ainda mais triste. O velório durou horas. E depois o movimento. Senti o caixão a ser levantado, a ser carregado. O caminho para o cemitério. Ouvi as palavras do padre, distantes, abafadas, e então o som das cordas a rangerem enquanto eu era baixada para a terra. Um solavanco final quando o caixão assentou no fundo da cova. Fez-se silêncio. Um silêncio expectante. E depois começou. O som que assombrará os meus pesadelos para sempre. A primeira pá de terra a bater na tampa do meu caixão. Pá! Um som oco,
final. Depois outro. Pá, pá. O som foi ficando cada vez mais pesado, mais abafado à medida que a terra se acumulava. O mundo exterior estava sendo apagado. A luz, o som, o ar, tudo. Pá, pá, pá. O som tornou-se um sussurro e depois nada. Silêncio. Escuridão. O cheiro de pinheiro e de terra úmida. Estava feito. Eu estava enterrada viva. O plano deles tinha sido um sucesso. E o meu também. Tateei na escuridão, as minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Encontrei o pequeno interruptor e liguei o fluxo de oxigênio. Um assovio quase inaudível encheu a caixa, um som doce e vital. Depois, encontrei o botão de pânico. Meu dedo pairou sobre ele. Esta era a última peça do quebra-cabeça. A minha vida dependia disso, da tecnologia, da lealdade do Dr. Almeida e da competência do detetive Vitor. Fechei os olhos, rezei a todos os deuses e anjos e principalmente rezei pelo meu Gabriel e pressionei o botão. Senti um pequeno clique sob o meu dedo e depois, nada. Apenas silêncio, a escuridão absoluta, o som da minha própria respiração no meu túmulo pessoal. Esperei. 1 segundo, 10, 1 minuto. O silêncio era minha única resposta. O pânico, um animal violento que eu tinha mantido enjaulado, começou a arranhar as paredes do meu coração. Teria tudo sido em vão? O silêncio no meu túmulo era uma coisa viva. Pressionava os meus ouvidos, enchia a minha boca, esmagava o meu peito. Cada segundo que passava era uma pequena morte. A minha reserva de oxigênio a diminuir, a minha esperança a esvaísse. O meu plano era perfeito, mas dependia de pessoas, e as pessoas falham. O meu próprio filho era a prova disso. O pânico começou a borbulhar, frio e ácido. Teria eu orquestrado a minha própria morte de forma tão brilhante apenas para morrer de verdade por uma falha técnica? E então eu ouvi um som, tão fraco que pensei ser uma alucinação. Um raspar, distante, vindo de cima. Prendi a respiração, a esforçar-me por ouvir. Silêncio. E depois, de novo. Pá! Mas este não era o som da terra a ser jogada, era o som da terra a ser removida. Era o som de uma pá a trabalhar, não para enterrar, mas para resgatar. As lágrimas que eu não me tinha permitido chorar começaram a escorrer, quentes, no meu rosto. Eles estavam ali. O meu plano tinha funcionado. A escavação pareceu durar uma eternidade. O som foi ficando cada vez mais alto, mais próximo. Ouvi vozes abafadas. E finalmente um som diferente. As suas mãos a limparem a terra da tampa do meu caixão. Ouvi o ranger das dobradiças a serem forçadas. E então, a luz. Uma luz tão forte que me cegou. A luz mais bonita que eu já vi. Um rosto apareceu por cima de mim. Um homem de meia idade, com um olhar duro e profissional. O detetive Vitor. Bem-vinda de volta, senhora Marta, disse ele, a sua voz calma. A sua noite foi mais longa do que a nossa. Tirar-me da cova foi rápido. O ar fresco da noite nunca me pareceu tão sosse. Enquanto a equipe do detetive trabalhava para apagar os vestígios do meu resgate, o Dr. Almeida me envolveu num cobertor. Acabou, Marta. Agora vamos terminar isto. A viagem de volta para minha casa foi a mais estranha da minha vida. Eu, que tinha saído dali num saco para cadáveres, voltava agora no banco de trás de um carro discreto, a caminho de reclamar a minha vida. Quando chegamos, a casa estava iluminada. Através da janela da sala, a cena era de pura celebração. Bruno e Sofia estavam brindando com champanhe. O meu testamento estava aberto sobre a mesa de centro. Eles riam, a comemorar a sua nova riqueza, a celebrar a minha morte. A visão fez o meu sangue ferver, apagando qualquer vestígio de medo.
Era a hora do ato final. A equipe do Vitor entrou primeiro, silenciosos, rápidos. Eu entrei logo a seguir, com o Dr. Almeida ao meu lado. A expressão no rosto de Bruno e Sofia quando viram a polícia foi de choque. Mas foi a confusão, não o medo. Eles eram as vítimas, os filhos de luto. "O que se passa aqui?" perguntou Sofia, a sua voz perfeitamente calibrada entre a surpresa e a indignação. "Nós acabamos de enterrar a minha sogrinha." "Sabemos", disse Vitor, a sua voz cortando a sala. "Estamos aqui por causa de outra morte, a de Henrique, e pelo seu atentado contra a vida de Marta." Atentado? A minha sogrinha morreu de um ataque cardíaco. O senhor tá louco. Não foi o que a câmera da sua sala gravou, disse Vitor levantando um pequeno tablet. E ele carregou no play. A voz de Sofia encheu a sala, fria e cruel. "Esqueça o teu pai. Foi um mal necessário. Graças àquele acidente, nós estamos seguros." O rosto de Sofia tornou-se branco como cera. Bruno começou a tremer incontrolavelmente. "Isso não prova nada", sibilou ela. "É uma conversa privada, tirada do contexto." "Então talvez queira contextualizar isso", disse Vitor fazendo um sinal para a porta. E eu entrei, envolta no cobertor, pálida, mas de pé, viva. O som que Bruno emitiu não era humano. Foi um gemido de puro terror primordial. Ele recuou, tropeçando no tapete, os olhos esbugalhados como se estivesse vendo um fantasma. Sofia ficou paralisada, a sua boca a abrir e se fechar sem emitir som, a sua mente brilhante e calculista entrando em curto-circuito perante o impossível. "Olá, meu filho." Surpreso por me ver? Foi o fim. O castelo de cartas deles desabou numa tempestade de acusações. "Foi ela!" gritou Bruno, apontando para a mulher. "Ela planejou tudo. O veneno, o acidente do pai. Eu não queria." "Mentiroso!" gritou Sofia de volta, a elegância dela sumindo, revelando a criatura peçonhenta por debaixo. "Você estava do meu lado em tudo. Você queria o dinheiro tanto quanto eu." Eles foram algemados no meio da sala, a cuspir acusações um no outro, a aliança deles se afogando no veneno que eles mesmos criaram. A justiça não só foi feita, ela foi servida por eles numa bandeja de prata. Hoje, meses depois, a casa está silenciosa, mas é silêncio de paz, não de medo. O processo legal foi longo, mas as provas eram esmagadoras. Eles foram condenados, não só pela tentativa de homicídio, mas finalmente pelo assassinato do meu Henrique. A empresa está se reerguendo, agora nas mãos honestas do Dr. Almeida até que eu decida o que fazer. Eu aprendi, da forma mais dura possível, que os monstros mais assustadores não vivem nas sombras, vivem nas nossas casas, sentam à nossa mesa e nos chamam de mãe. Eu aprendi que o amor pode ser uma venda que nos cega para a verdade e que por vezes temos que arrancá-la, mesmo que isso nos rasgue a pele. Mas a lição mais importante que eu aprendi na escuridão do meu próprio túmulo foi sobre a força. A força de uma mulher que todos subestimaram. A força para transformar o luto em estratégia e o medo em ação. Tive que morrer para poder viver de novo. Livre da mentira que me aprisionou durante 10 anos. A minha história é um lembrete de que por vezes as batalhas mais difíceis são travadas em silêncio e que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber como nos levantarmos, mesmo que seja da nossa própria cova. O que você acha que é pior? A traição de um filho ou a frieza de uma norinha que o manipulou? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles e a sua perspectiva me ajuda a curar. Se a minha jornada pela justiça inspirou de alguma forma, deixe o seu like para que essa história de superação chegue a mais pessoas. E por favor, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder outras histórias onde a coragem e a verdade enfrentam as mentiras mais sombrias. A sua companhia na minha nova vida significa um mundo para mim. Obrigada por me ouvirem.